O que o Botafogo queria esse ano da Sul-Americana era experiência. Era experiência. Porque eu já falei... experiência sul-americana, né? Eu já Exatamente. falei isso aqui no canal e vou reiterar de novo. A gente ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa Sul-Americana, é muito mais importante ser campeão brasileiro. Até em peso de troféu, não, desculpa. com certeza. Peso, a sim. Copa Sul-Americana porque torneio pro de Botafogo, consolação. como o Botafogo não ganha nada há algum tempo, um título sul-americano, internacional, tudo Claro mais que chama e tal, atenção. ia chamar muita atenção, que o Botafogo já estaria na Libertadores. Eu acho que não vale muita coisa, Recopa e Supercopa, eu não ligo muito, mas assim, você tá numa decisão. Cara, mas Então vai ter que jogar pra ganhar, mas ser campeão brasileiro é muito mais... Não, é muito maior. Porra. Mas pro Botafogo, por exemplo, o São Paulo hoje ser campeão da Sul-Americana teria muito menos peso do que o Botafogo ser. Porque se fosse o que eu caso. acho a Copa Sul-Americana um torneio de consolação. Na boa. Mas pro Botafogo, como é uma uma retomada. Uma retomada, tal, competição, o título traria uma repercussão totalmente diferente. Seria pro Botafogo hoje uma espécie de Libertadores dentro da Sul-Americana, pelo menos para o Botafogo. Eu juro que eu entenderia se o Botafogo fosse 11º, 12º Brasileirão, igual o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Que era o título que faltava, não sei o quê. Mas tinha um título maneiro, que é um São Paulo que não ia brigar por nada no campeonato. O Botafogo líder do Brasileirão. Não, o líder tinha que fazer eu acho que assim, a Sul-Americana já é um torneio de consolação naturalmente. Eu acho que a Sul-Americana é legal pra times que não conseguem aspirar grandes coisas. Então, mas hoje o Botafogo, ele tá mais ou menos nisso. Lógico que no Brasileiro Exatamente. desgarrou. É que como desgarrou no Brasileiro, se fosse um ano normal, a Copa Sul-Americana seria um título maneiro do Botafogo, essa coisa de retomada. Assim, com todo o respeito no mundo ao Fortaleza. Mas ser campeão da Copa Sul-Americana pra eles é ser como... É do caralho pro Fortaleza. É maneiro pra caramba pro Fortaleza, assim. Com todo respeito ao Fortaleza. Mas se não é um trabalho... Pode ser daqui a 4, 5 anos pra chegar numa final de Libertadores, ser campeão da Libertadores, continuar organizado desse jeito, continuar com... Esse exemplo é muito claro. Hoje o Atlético Paranaense cresceu tanto que ele já entrou naquela coisa dos 4, 2 e 2, né? Dos 12. Ele já é um 13º, que a Sul-Americana pro Atlético Paranaense hoje foi há pouco tempo. Hoje já não seria mais um foco pros caras. A Copa Sul-Americana seria legal pro Corinthians, tá em crise, você ganhar alguma coisa. Seria legal pra um Vasco ano que vem, se não fizer um campeonato brasileiro maneiro. Que há muito tempo vem se remontando. É legal, é torneio de consolação. Até porque você vê que os qualificados pra disputar esse torneio é time de consolação, desculpa. É o 15º do Brasil, é o 9º do Equador, com todo respeito. Mas não assim, Você vê o nível do campeonato? É um campeonato que não tem nível, assim, competitivo a Vera. O Botafogo levou o campeonato completamente. Foi Deus dará. Quartas de final, meio que... Não nas coxas, que é meio pejorativo, mas não levou. Empurrando, né? Não levou, não disputou o campeonato a Vera. Não foi a minha única dúvida é a seguinte. Minha única dúvida é que o Botafogo ele não conseguiu conciliar. Até eu vou perguntar isso, né, internamente. Ele não conseguiu conciliar, porque ele ficou com medo de desfocar do brasileiro e aquela vantagem que é a prioridade, que seria muito foda esse título mesmo de ganhar esse ano. E aí a Sul-Americana eu vou até onde dá. Se eu conseguir o título, caramba, seria de outro planeta, ou se assim, calma aí. Eu tô analisando e tô vendo que eu não tenho condição de elenco ainda, eu não tenho condição física. O Botafogo não tem um elenco, o Botafogo tem um time e algumas peças. Qual foi o pensamento pra abrir mão? Porque, queira ou não queira, também já tava nas quartas. E o Defensa, que foi um campeão em 2019, 18, 20, eu acho. 20, por aí. 20, foi 20. Tem relativamente pouco tempo, né? Sim. Mas que não é uma potência argentina. E a gente ele acabou de levar um pau agora da LDU e foi fácil pra LDU se classificar. 3-0 no primeiro jogo, 0-0 na Argentina. Você vê, a Sul-Americana é maneira pra um time igual Defensa e Justiça, porque não é um time de holofote, não é um time de vitrine na Argentina, mas é um time que constantemente faz campeonato chegar já à Copa Sul-Americana, incomoda ali. Mas eu acho que é isso. Pro Botafogo hoje, líder, eu acho que o Botafogo fez super certo em abrir mão da Copa Sul-Americana. Até que o Botafogo foi eliminado no detalhe pro Defensa. Dava pra ter passado com o mesmo patriotismo. A impressão que deu é o seguinte, se tivesse o mesmo foco, passaria até com tranquilidade, porque o Botafogo, a LDU é um time tradicional, ganhou Libertadores, a LDU é chato, joga na altitude. Sempre foi o equatoriano mais difícil. O Del Valle agora tem sido um adversário assim, mas sempre foi a LDU. O Botafogo e a LDU foram 2 empates, né? Foi 0-0 e 0-0, 1-1.
Não, 0x0 e 0x0. Lá foi bem complicado. PR pegou tudo. Aqui foi um jogo, assim, muito amarrado, né? Mas foi importante pro Botafogo isso aí. Porque os caras queriam que a Sul-Americana se transformasse nisso. É um laboratório. Altitude, Sul-Americano, catimba com argentino, com uruguaio e tal, porrada, tu sai sangrando lá, dá um negocinho ali, xinga o cara, diz um negocinho e tal, pra que, confirmando e obviamente vai estar, né, Libertadores no ano que vem, se o time for mais forte, campeão brasileiro entra com outro patamar de opa, ganhei e tal, motivação. E chega na Separado. Copa Libertadores ano que vem já acostumado exatamente com isso. A Copa Sul-Americana talvez seja o grande estágio pra disputar uma boa Libertadores. Só que a Exato. Libertadores é mais fácil que a Copa Sul-Americana nos aspectos de campo. Nos aspectos... Assim, você vai jogar na altitude? Vai. Mas você vai jogar num lugar melhor do que você jogou contra o Patronato. Só que aí também ela é mais difícil Não, porque ela você é- tá enfrentando os melhores ao invés de um segundo Tecnicamente, pelotão, né? ela é muito mais difícil. Mas assim, de jogo, eu acho a Copa Sul-Americana muito mais física do que a Libertadores. Você tem a Libertadores, tem o holofote. Então não tem... Pô, o jogo contra o Patronato é um absurdo. É horrível. Não tem aquele gramado na Libertadores. E- Mas, por Pô, exemplo, aquele grava- também tem os seus times fracos, mas Não, tem time fraco, mas assim, o nível técnico é muito maior. Mas eu acho que o jogo da Sul-Americana é muito mais difícil porque é um futebol muito mais raiz até do que o da Libertadores. A Libertadores, pô, a arbitragem é ruim, mas não é comparável da mas eu acho- Sul-Americana. mas, Os time- mas eu acho que o critério técnico pesa, cara. Não, assim, o jogo, o futebol é muito mais difícil, mas eu digo o jogo da Sul-Americana é mais complicado. Até a logística é muito mais difícil, porque você pega times ruins e longe. É o interior do Peru, é o interior da Venezuela, é o Pra jogar na Libertadores, o futebol é mais difícil, mas assim, a logística é muito mais fácil. Você vai viajar, você vai pegar times que você consegue chegar de avião tranquilo. Você não vai pegar Sim. o interior do interior da Argentina, quase na fronteira, que é o Patronato. Não vai pegar o Monáguas. Você vai pra Buenos Aires depois de mais 500 quilômetros de ônibus até não sei pra onde e tal, pá. Você não vai pegar o Monáguas, você não vai pegar o César Valerro. Assim, o que tange a logística de Copa Sul-Americana, pra mim, é muito mais complicado. Até porque é final única, por exemplo. Sim. O jogo em Punta del Oeste, no Uruguai. Mas já, pro Botafogo é tranquilo. Mas pro Fortaleza. Pra LDU. Pra você chegar... Até nisso a Copa Sul-Americana é difícil. A outra final foi em Córdoba, na Argentina, que não é Buenos Aires. Sim. É perto, mas não é Buenos Aires. Então até... Aqui agora, por exemplo, Libertadores é Maracanã, mas vai ser Monumental, Centenário, vai ser, né? Quando é Lima muito lá. ruim é Guayaquil, É. que ainda assim é voo... Tem voo pra chegar, assim, é mais fácil. Eu acho que a Sul-Americana tem isso difícil, assim, a logística é muito ruim, você pega times muito ruins. E times muito ruins, quando pegam times bem mais qualificados, a tendência é o quê? Bater. O Botafogo contra o César Valerro aqui foi lavada. 4x0 fácil, mas lá foi um 3x2 apertadíssimo, os caras cresceram, quase empataram E tal, a tendência é coisa jogo... de maluco. Quando você pega time muito inferior ao seu, a tendência é que os caras batam mais. Os caras tentam igualar o jogo na imposição física. Na Libertadores isso acontece? Claro. Mas pelo nível técnico ser um pouco maior, é um pouco mais tranquilo de você não perder ninguém machucado. Você não ter nenhum... A gente não vê, faz tempo não vê o supercílio aberto na Libertadores, não vê uma briga... Isso é 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha briga na Libertadores. Aí era onde o pau cantava. Hoje o pau não canta mais na Libertadores. É uma Libertadores mais Nutella, entre aspas. A Sul-Americana tem esse clima de Libertadores mesmo. Por isso eu digo que é um estágio. A Sul-Americana é a Libertadores de 10, 15 anos atrás. É campo ruim, juiz ruim, estádio acanhado. A Libertadores é a Champions. Porque hoje você joga Libertadores em estádio bom. Os Assim, do Brasil, principalmente, né? Depois da Copa do Mundo. Quem dentro- vem jogar aqui no Newton Santos vai jogar no Maracanã. E joga em alguns campinhos da Argentina e em outros lugares. Nossa senhora, a diferença e é você vê, gritante. até os times classificam da Argentina. Pô, é o Boca, é o River, é o Racing. Que é o estádio acanhado, é difícil, mas assim... O Patronato, cara, o buraco do gramado era assim, ó. O cara enfiou o tornozelo no buraco, cara. Cara, quanto o Patronato... Enfiou o tornozelo. Os caras pegaram areia de obra. Tá tendo uma Ah, obra, é, os caras pegaram areia e botaram no campo, cara. Os caras pegaram areia atrás do estádio. Cara, é nesse nível que a gente tá falando, assim. É nesse nível. Foi surreal essa minha... Por isso, categoria de eu acho que a fora, logística é muito ruim. Tipo assim, o John Texton foi ver o jogo meio galera, cara. Porque não tinha lugar pro John Texton ficar o dono do clube, o cara multibilionário. Com todo respeito aos torcedores do Botafogo, mas o John Texton, pô, dono do clube. Não Não é é, aquela arquibancadinha, um frio danado lá, Patronato. é lá alguma pra coisa que você poder- costuma ver todo dia, o dono do clube no meio da galera, porque não tem lugar pra ele ficar? É. Porque o estádio é ruim? Não dá, cara.
Não dá, eu acho que o pessoal tá falando aqui, o Matheus Machado, eu gostei muito da postura da diretoria nessa demissão, postura corajosa de time e staff, que é o título, verdade. Lucas Ferreira, se o Vasco se manter na Série A, o Vasco deve priorizar sim a Sul-Americana ano que vem, que não vence absolutamente nada há vários anos, verdade. Porque é um torneio acessível. Vai depender. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!